Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje, estou trazendo aqui o notebook Dell G3, com ele aqui já. Aqui está ele, tá? Estou com ele aberto, inclusive, já. Bom, segundo o relato desse equipamento aqui, tudo que o cliente nos falou, é um equipamento que ligou, funcionou normal por um bom tempo, se desligou e não ligou mais, tá? E após isso, toda vez em que você tenta ligar o dispositivo, ele fica piscando LED laranja e LED branco também, tá? Salvo engano, são 3 LEDs laranja que ele pisca e 5 branco. Nesse caso, ele está acusando um erro de alimentação, um erro de energia na placa. Tá? Esse tipo de erro é bastante incomum, de certa forma, porque quando a gente encontra um problema de energia, normalmente a placa não liga. Né? Felizmente, nesse caso aqui, o equipamento ainda está ligando, mas ele não completa a inicialização dele. Ele não chega a dar vídeo, não chega a dar post de BIOS, não chega a fazer absolutamente nada. Conectou o carregador, ele já sai dando erro logo em seguida. Tá? Antes de eu mostrar aqui para vocês o defeito dele sendo apresentado, já estou com a placa-mãe dele aqui solta, né? Estou com ela aqui já. E antes de eu apresentar esse defeito melhor aqui para vocês, né, e se tudo correr bem a solução também, quero convidar você que está aí do outro lado da telinha, você que acompanha o nosso canal, você que acompanha os vídeos que são feitos aqui, sejam os vídeos de manutenção, agora entramos com o podcast também em formato de áudio através lá do Spotify, né? Então agora estou transferindo ele aqui para o YouTube também. Tem os vídeos do diário de um técnico eletrônica, enfim, tem bastante material aí para você postar, você acompanhar também das postagens, né? Então, basicamente, aqui estão as informações principais a respeito do dia a dia de bancada, tá? Então, estou convidando você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui no vídeo também, deixa o teu like, principalmente se tu curte esse tipo de material, esse tipo de vídeo. Se você tem defeitos com equipamentos similares, inclusive, eu procuro ajudar você que está aí do outro lado também, né? Seja técnico, seja cliente final, seja apenas um curioso, um hobbyista e assim por diante. Tá? Eu procuro ajudar todo mundo, procura nos vídeos anteriores aí, que você vai ver eu respondendo os comentários de todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, né, por conta da demanda do dia a dia, mas estou sempre respondendo, estou sempre interagindo com todo mundo que acompanha aqui, tá? Então, vou inverter a câmera aqui, a gente vai dar uma olhada nesse defeito, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. E uma das coisas principais também que eu já encontrei aqui, que possivelmente seja a origem ou a consequência do defeito. Né? Se você acompanha os vídeos aí, você já sabe o que é a origem e consequência, né? A diferença dos dois. Tá? Então vamos lá, vem comigo aqui que eu vou apresentar para vocês um pouco melhor desse defeito. Bom, vamos lá então, vou mostrar para vocês. Ele está sem pilha de BIOS, né? Então vai ligar automaticamente. Vou conectar o cooler aqui só para vocês verem que ele está ligando. Tá? Não tem necessidade de fazer o teste com o cooler, né? Nesse ponto aqui, dá pra gente testar ele sem o cooler mesmo. Bom, aqui. Vamos lá. Daqui a pouco mais já vai acender LED branco. Olha aí. O equipamento vai tentar ligar sozinho. Se não tentar ligar sozinho, eu pressiono o power aqui e já mostro para vocês. Esse equipamento aqui, inclusive, tem um curto, uma malha com uma alimentação bastante baixa. Isso está me deixando um pouco preocupado, porque é a malha que normalmente faz referência à alimentação de CPU. Tudo que eu não quero é uma CPU defeituosa. Tá, olha aí, começou. Vamos lá. 2, 3 âmbar. 1, 2, 3, 4, 5 branco. Tá? 3 âmbar, 5 branco. Beleza? Aí, ok. Vou mostrar para vocês aqui no site da Dell. Deixa eu pegar a câmera aqui. Vamos lá, cadê? Aqui. Aqui estou com o site da Dell aberto já. Olha só aqui, ó. Aqui embaixo, 3 âmbar, 5 branco. Ele já nos dá aqui a mensagem de falha de alimentação, né? Ó, a EC encontrou uma falha de sequenciamento de energia, ou seja, ele não conseguiu fazer a alimentação completa da placa-mãe, tá? Então esse é o defeito que ele está apresentando. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi que eu encontrei. Deixa eu levantar o multímetro aqui. Aí, beleza. Bom, na placa-mãe aqui, todo mundo sabe que existem alimentações nas bobinas, né? Então vou ser bem direto ao ponto. Condução reversa,
Aqui nós temos um CI, o CI que a gente chama de CI Book, né? Vou tirar aqui o cooler porque agora já não tem mais necessidade para a gente. Aqui nós temos o nosso CI Book. Ele separa a alimentação de 3.3 e 5, uma espécie de entrada e saída, tá? Que foi que a gente constatou aqui de um lado, beleza? Aqui outro. Vamos lá. Aqui nós temos a saída de 5 volts. Aqui nós temos a entrada de 5 volts. Aqui temos a entrada de 3.3, está um pouco baixo. E aqui nós temos a saída de 3.3. Olha ali, 0,16. Vou inverter aqui, vou deixar o multímetro mais em foco. Vamos lá de novo. Entrada de 5, saída de 5. Saída de 5. Entrada de 3.3, está baixo. Saída de 3.3. Olha aí, temos um curto na saída da malha de alimentação de 3.3 volts. Aqui no CI, a recém estava medindo, né? Ó, entrada de 5 volts, saída de 5 volts. Entrada de 3.3, saída de 3.3, tá? Então o nosso curto está nessa região para cá. O que eu vou ter que fazer? Estudar todo esse circuito agora para a gente encontrar aonde que está esse curto na saída de 3.3. Pode ser vários componentes. Aqui tinha um deles que eu já estava olhando lá no esquema elétrico, mas esse componente não existe nessa placa-mãe. E aqui do outro lado a gente vai ter muita coisa alimentada por ele. E uma coisa que eu constatei é que no momento que eu conecto o carregador, o nosso chipset já começa a esquentar. Então isso é um forte indício aí de que é alguma coisa relacionada a chipset. E se for chipset, nem sempre a gente consegue solucionar por conta dos problemas que a gente tem desse modelo de placa-mãe. Olha, bem estranho, mas enfim, né? Vou mostrar aqui para vocês então aonde que a gente tem essa malha de 3.3, aonde que pode ser ela o defeito, né? Então, a gente vem aqui para o nosso servidor, aqui. Então aqui a gente tem as malhas, ó, que eu estava explicando para vocês aqui. Aqui, deste lado, a gente tem o curto, tá bem? O nome dessa malha, 3D, 3V, S5. Tá? Do outro lado aqui é o S0, aqui é o S5. Olha só a quantidade de componente que ele aborda. Ele pega aqui, ele vai pegar aqui na região de CPU, aqui ele pega também, aqui nós temos também uma PR, aqui temos uma RN, vamos lá, aqui tem embaixo do chipset, aqui temos na região do chip, que eu suponho ser o chip de som, e olha o outro lado da placa-mãe, muitos componentes, inclusive a alimentação aqui dos PUs que vai para, suponho eu, GPU, isso aí. Então, essa malha de 3.3 alimenta toda a placa-mãe, toda a placa-mãe. O problema maior vai ser o que? A gente descobrir aonde que está esse defeito. Esse que vai ser o problema agora. Mas, vamos lá então seguir aqui com o nosso diagnóstico. Bom, retornando aqui, pessoal, então olha só, o que acontece? Já encontrei o problema, tá? Mas eu quero mostrar para vocês. Vou pegar aqui a ponta do multímetro, só para poder dar uma percepção melhor, tá? O que acontece é o seguinte, aqui nós temos o nosso CI Book, beleza? Injetei tensão aqui, que é de 3.3, né? Injetei 3.3 volts, consumiu na faixa dos 400 mA e tal. É como se fosse um curto, mas não é um curto tão generalizado assim, tá? Bom, botando a mão na placa para poder ver onde é que ia aquecer e tudo mais, percebi que ele aquecia nessa região aqui perto do botão Power, tá? Bom, feito isso, percebi então, fui aproximando, dando mais, procurando mais precisão com a mão e tudo mais. Percebi então que o que estava aquecendo de fato era esse componente aqui, tá? Exatamente esse componente. Injetei tensão de um lado, ele esquentava. Injetava tensão do outro, ele não esquentava. Então quer dizer que o problema é daqui para cá. No
border view da placa, tá aqui, tá? Resumidamente, eu injetava a tensão, deixa eu mostrar aqui as malhas, né? Eu injetava a tensão aqui, nesse componente, que é o nosso CI-book, beleza? E, no final das contas, quem esquentava era esse cara aqui. Essa nossa PR, ele faz a divisão de 3.3 volts, faz a alimentação do Power VCC I/O VCC. I/O, olha ali, ó, I/O, beleza? Então, voltamos lá, alimentei deste lado aqui, imaginei que pudesse ser esse capacitor aqui, mas não é, né? Pensei, não, então é daqui para cá, vamos seguir o diagnóstico. Do outro lado da placa, não tem muitos componentes, né? Bem poucos componentes que são alimentados, na verdade é somente esses daqui. Aqui tem inclusive uma PR que alimenta outra PR e assim por diante, né? Mas o mais importante está aqui, PU5401, tá? Esse cara aqui ele vai fazer a alimentação, deixa eu ver, ou da GPU ou da CPU. Não tenho certeza aqui. Mas eu vou ter que dar uma olhada no esquema elétrico para poder ver exatamente o que ele faz, tá? PU5401, ok, pensei, não, vou tirar o dissipador, né? Tirei o dissipador de calor. No que eu tiro o dissipador de calor, a primeira coisa que eu vejo, aqui está a placa, né? Olha ali como é que está o nosso 5401. Está torrado. Onde é que ele está? Aqui. Aqui. Olha ali, ó. Está carbonizado aqui. Então aqui está o nosso problema. Se eu tivesse tirado o dissipador logo de cara, teria visto de primeira. Mas, né, fazendo o diagnóstico corretamente, encontramos ele do mesmo jeito, tá? PU5401, então dá para ver que está carbonizado. Agora eu vou ter que fazer o quê? Tirar esse componente daqui, verificar se as malhas de alimentação dele estão ok e a partir disso, né, fazer a substituição para poder fazer o reparo do equipamento novamente, tá? Então tá aí o problema do equipamento. Essa aqui é a origem do defeito ou a consequência do defeito. Agora já não tem mais como ter certeza, né, se foi ele que queimou por ser a origem ou se ele foi queimado por ser uma consequência do restante. E como ele alimenta algum componente aqui da placa, é muito provável que esse próximo componente que seja alimentado por ele possa estar com defeito também. Afinal, né, se ele for a consequência, significa que quem ele alimenta está com defeito e, consequentemente, ele quem queimou, tá? Agora vamos lá, vamos fazer a troca aqui, abrir essas malhas, fazer os testes, e se tudo correr bem, aí a gente vai conseguir trocar e resolver o problema com sucesso, tá? Caso contrário, infelizmente, não vai ter muito que a gente consiga fazer. Só fiquei curioso de saber o que esse componente alimenta. Deixa eu ver se eu estou com o esquema elétrico da placa aqui. Aqui, estou. Certo, é o nosso PU5401. Vamos ver o que ele faz. PU5401. Olha aí, aqui está ele. VCC I/O. Isso daqui é uma malha de... Não diz aqui logo de cara, de 095. 095 é CPU. É, aqui ó. A malha que estava em curto nele, deixa eu ver. É a nossa malha de Power VCC I/O VCC. Então, dá um zoom aqui. Aqui ó. O nosso pino 10, aqui está em curto, que é a nossa malha de 3.3. Tanto é que está escrito aqui ó. 3.3 volts. Ele ainda tem uma alimentação VIN do tipo que vem da bateria, suponho eu, né, pelo que diz ali. Power VCC I/O. Ele vai para uma bobina PL5401. Vamos ver quem é que é PL5401 aqui. Aqui, ó. PL5401, beleza. Vem aqui PC, PG. Quem será? Barbaridade. Ele alimenta a CPU.
Isso acaba dificultando um pouco as coisas. Vamos lá. Vamos torcer então que na hora que retirar ele daqui, não haja curto nessa malha aqui. Esse é o nosso vilão. Bom, enfim, vamos fazer o diagnóstico aqui. Tem uma pequena chance de ser CPU com defeito, mas vamos fazer o diagnóstico aqui para ter certeza. Bom, retornamos aqui. Não vai dar para ver muito bem, né, por conta do tamanho do componente. Vou trazer aqui para uma área menos iluminada. Olha só, esse aqui é o nosso carinha com defeito. Aqui foi onde ele carbonizou a placa. Vou ter que fazer o recorte dessa placa agora para poder fazer, né, as trilhas internas de novo. E, obviamente, né, fazer a troca do componente. Mas já temos aqui um bom sinal, porque o curto que estava dando aqui, na linha de 0D95, no momento em que eu tirei o componente, ele sumiu. Então quer dizer que o problema estava nele aqui. Possivelmente, né, ele seja a nossa causa do problema, não a consequência do problema. Mas, de toda forma, agora eu vou fazer a abertura dessa região aqui para poder eliminar qualquer curto interno que essa placa-mãe possa ter. Eliminando o curto interno, troco o componente e se tudo correr bem, o equipamento volta a ligar. Tá? Então aí já encontramos uma parte do problema. Aqui eu dei uma limpada na CPU, porque no momento que eu alimentei aqui, eu queria ver se ela estava esquentando, e ela não esquentou, o que me deixou bastante animado, né? E quando eu tirei o componente, então, percebi que o curto era nele de fato. Bom, agora eu vou fazer a abertura da linha ali, da malha de alimentação, cortar a placa, fazer todas as isolações, né, necessárias, e a partir disso aí a gente já vai ter provavelmente um equipamento que vai voltar a ligar. Agora, se vai dar vídeo, é uma outra história, tá? Afinal, porque pode ter afetado a alimentação do CPU. Uma coisa importante também é que, diferente do VRM da CPU, que a gente tem pego ultimamente aqui, esse aqui não tinha curto entre a entrada e a saída, né? Então, isso já nos deixa, digamos assim, mais animados, tá? E a alimentação dele que se rompeu foi, de fato, na linha de alimentação principal, tá? Então, agora eu parti aí para o próximo reparo para ver se vai dar tudo certo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A princípio era essa informação que eu queria trazer para vocês, né? Ali era a malha de GND, aqui DC bateria bateout, tá? Beleza, então, vamos lá. Bom, gente, retornamos aqui então. Olha só, já retornamos com o equipamento funcionando, tá bem? Dessa vez eu fiz um processo um pouco diferente, porque ele foi um pouco mais complicado de resolver, tá? Vou desligar ele aqui, beleza? Ó, já desliguei a máquina. Quero mostrar para vocês aonde foi que a gente realizou o reparo, tá? Vou tirar só o dissipador aqui. Que a gente teve que fazer algumas trilhas internas da placa, tá? Trilhas externas também, mas principalmente a troca do CI que estava em curto. Como eu precisei testar ele antes para ver se realmente ia funcionar ou não, acabou que eu não trouxe aí a parte do vídeo de testes, que eu sempre faço, mas de toda forma aqui a gente já tem a solução para mostrar, né? Eu acho que isso é o que mais importa. O importante é o equipamento funcionar, tá? Tirei aqui. Olha só. A gente tem aqui todas as questões de alimentação e tudo mais, né? Mas o nosso problema maior estava, deixa eu ver se eu consigo filmar, aqui. Esse componente aqui foi quem causou todo o problema. Ele rompeu as trilhas de baixo, né? Como tinha ali no vídeo, dava para ver. Estava rompidas as trilhas. Eu refiz as trilhas internas e externas da placa, coloquei o componente de volta e ele ligou, mas sem vídeo. Tive que fazer mais uma intervenção aqui nos VRMs da placa de vídeo. Não sei se vai dar para ver muito bem aqui, acho que dá, dá sim. Aqui esse VRM aqui acabou queimando também. Perceba que os capacitores em torno, né, estão bem amarelos aí, possivelmente por conta de temperatura. O equipamento pelo jeito não era feito muita manutenção. A pasta térmica dele não digo que esteja seca, né, mas olha só, bem feia mesmo. Então, basicamente é isso, tá, gente? O equipamento já está funcionando, já está ligando normalmente. Agora eu vou testar sistema, outras informações, né, para ver como é que está o funcionamento do restante dele.
Mas uma parte muito importante é que já funcionou, tá? Já funcionou, então aqui mostrando para vocês que o reparo é feito de qualquer jeito ou não, né? A gente nem sempre consegue, mas na maioria das vezes dá certo. Então, resumindo, olha só o que a gente tem, esse componente aqui com problema e depois este componente aqui com problema, beleza? Isso aí então, gente, agora eu vou partir para o reparo, montagem, reparo aliás já está feito, né? Partir para montagem, limpeza, troca de pasta térmica e a princípio já está solucionado, tá? Então, isso aí, valeu, valeu!